Olá pessoal, Fábio Lourenço, canal do Até Outro País. Hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora, né? Ela perguntou assim, Fábio, quais são os horários de trabalho para os imigrantes, né? Bom, assim pessoal, eu acho que eu cheguei a falar superficialmente em outro vídeo isso, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhada aqui no meu canal que tem muitos mais vídeos para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Mas se você tiver alguma dúvida bem específica que eu não, de algum vídeo que eu não tenha falado sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários, tá? Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Para você receber as novidades, os novos vídeos, né? A notificação de novos vídeos assim que eu postar aqui, tá bom? E ela perguntou assim, Fabio, então como é que são os horários de trabalho para os imigrantes? Bom, assim, ó, vamos entender uma coisa. Se a gente fizer uma comparação bem direta, assim, da Suíça para o Brasil, o que tem aqui na Suíça tem no Brasil também. Então aqui tem a parte comercial, né, lojas, a parte de varejo, então lojas, supermercados, tem a parte aí de atacado também, as partes de distribuidor, indústria, tá? E tem a parte administrativa, a prestação de serviços, né, serviços de mão de obra, manutenção, esse tipo de coisa, tá? Construção e por aí vai. Então, essas coisas não vão mudar com relação ao Brasil. Então, para a gente entender um pouquinho de mercado, tá? O que tem aqui, tem no Brasil também. A diferença é o seguinte, por exemplo, aqui na borda do Lago Leman, que é onde eu tô, o Lago Leman, né, para quem não conhece, é um lago gigantesco, um dos maiores, se eu não me engano, se não for o maior lago, é um dos maiores da Europa, tá? Ele é imenso, ele parece mar, para quem olha, dependendo de onde você olhar, da posição que você olhar, ele parece mar, tá? Só para você ter uma ideia, tem mais ou menos esse formato assim, né, parece um peixe, e vamos imaginar um peixe, da ponta do rabo até o nariz dele lá, tem 100 quilômetros de extensão, então assim, é um lago muito grande, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo que é em volta desse lago é muito turístico, tá? Por quê? Porque todo mundo quer ficar na borda do lago, principalmente agora que nós estamos no verão, tá batendo toda hora 25, 26, 28, 30 graus, 32, 33 graus, então assim, todo mundo quer ficar na borda do lago. Por quê? Porque é como se fosse praia. O pessoal dá tibum lá, nada e tudo mais, faz stand-up, tem barco, tem tudo, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque toda a parte de mercado turístico vai ficar voltado ali, próximo desse lago, vai ser voltado ao comércio. Aí o que a gente pode citar aí? Lojas, supermercados, restaurantes, que mais? Locação de veículos e por aí vai. Shoppings, tá? Loja de roupa, loja de souvenirs, bom, tem de tudo, tá? Então a gente tem que imaginar, pô, se eu quiser morar aqui próximo a um lugar turístico, é mais provável que eu consiga um trabalho nesse lugar. Então, por exemplo, se você não tem qualificação aqui na Suíça, tá, de trabalho, então se você arrumar, sei lá, um emprego de limpeza, um emprego, sei lá, de garçom, de ajudante de pedreiro, alguma coisa você vai encontrar mais nas partes comerciais se for um lugar turístico. Se for, por exemplo, se você vai para Genebra, Genebra também tem isso, mas lá tem um grande centro financeiro, Zurique também, então tem muita parte administrativa, tem muitos escritórios lá, muitas empresas aí que cuidam de prestação de serviço. Então vamos lá, se você for trabalhar na parte comercial, ou na parte industrial, por exemplo, é bem provável que você trabalhe aos finais de semana. Em alguns casos você precisa trabalhar à noite, por exemplo, se você trabalhar num restaurante aqui, por exemplo, sei lá, fazendo faxina, limpeza no restaurante, ou então lavando prato, ou então sendo cozinheiro, enfim, fazendo algum serviço dentro de um restaurante, ou então você é o caixa, tá? Você vai encontrar trabalho para fazer no final de semana, na hora do almoço e na hora do jantar, tá? Existem muitos lugares aqui que eles não ficam igual, por exemplo, São Paulo capital, que eu sempre me baseio em São Paulo capital porque eu vim de lá. Por exemplo, que fica o restaurante desde as 7 da manhã aberto até a meia-noite, tá? É difícil, muito difícil um restaurante ficar aberto assim. Normalmente são os restaurantes chineses que ficam assim, tá? Há bastante tempo aberto. Normalmente o restaurante fica lá das 11 horas da manhã até umas 2 horas da tarde aberto, 3 horas, tá? Depois ele fecha, ele abre lá umas 5, 6 horas e vai até umas 9, 10 horas da noite, tá? Mesmo sendo um lugar turístico. Por quê? Porque o pessoal
porque a mão de obra aqui é muito cara, então se ele fica muito tempo aberto, vai ter que pagar muito para funcionário, tá? Porque normalmente aqui os salários são por hora. E outra, o pessoal aqui tem a cultura de dormir cedo ou de pedir comida, por exemplo, ou de ir ao restaurante cedo, tá? Eles não vão muito tarde. É muito difícil o pessoal ir, sei lá, 1 hora da manhã num restaurante aqui. Quase não tem, tá? É um ou outro restaurante que fica aberto até mais tarde, tá bom? Então, assim, aí você já tem que pensar nisso. Pô, eu vou arrumar emprego no restaurante, então eu tenho que estar disponível na parte aí do almoço e na parte da noite. E aos finais de semana, feriado, tá? Agora, se você encontrar um emprego, por exemplo, indústria, pode ser que você tenha que trabalhar à noite, a trabalhar de madrugada. Existem indústrias aqui que trabalham 3 por 8. Para quem não sabe o que é 3 por 8, você pega o dia 20, pega o dia inteiro, né? As 24 horas divide por 3. Então são 3 horários de 8 horas. Então aí a indústria aqui não para, né? Eu estou falando daquela indústria que fica trabalhando o tempo todo. Então vem uma equipe de 8 horas, aí fica de madrugada, depois tem uma equipe de manhã, depois tem a equipe da parte da noite, entendeu? E ela fica direto. Pode ser que você tenha que pegar, vamos supor, você quer trabalhar na indústria e você arruma um emprego assim, aí você pode ser que tenha que trabalhar de madrugada, ou trabalhar só à noite, ou trabalhar só de manhã, tá? Então, assim, esse negócio, quais são os horários de trabalho para imigrantes? Depende muito da área que você entrar, tá? Se for, por exemplo, a área de construção, aí sim você trabalha o dia todo, né? Dificilmente uma construção vai trabalhar à noite, tá? Você vai ficar o dia no horário, mais ou menos o horário comercial, tá? Dependendo da obra. Obra aqui na Suíça, por exemplo, no inverno ela quase não funciona, então eles contratam mais na parte do verão, quando está quente. Por quê? Porque o dia está mais longo, não corre risco de você escorregar no gelo e cair, sofrer algum acidente, isso é custo para a empresa, tá? Então as obras elas são mais fortes no verão, quando o tempo está mais quente, porque daí o dia é mais longo, né? E está quente, então é melhor para trabalhar fora, né? Agora no inverno o dia é muito curto, 5 horas da tarde já está escuro, pode estar nevando, está muito frio, o operário pode ficar doente, né? Então é complicado. Então assim, tudo vai depender muito da área que você trabalhar. Mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês, na maior parte dos casos aqui, domingo é quase, entre aspas, sagrado, quase ninguém trabalha, tá? Por exemplo, supermercado não abre no domingo. O que abre domingo é só farmácia, posto de conveniência, aqueles, lógico, posto de gasolina, né? Posto de gasolina, você não precisa, não tem frentista, você que abastece seu carro. Alguns postos de conveniência, no posto de gasolina, aquelas lojinhas de conveniência ficam abertos aos domingos, dependendo do horário, tá? Por exemplo, restaurante fica aberto, alguns restaurantes abrem no domingo, outros fecham, outros abrem por um curto período, tá? Mas assim, no geral, a prestação de serviço, escritório, dificilmente você vai ver a gente trabalhando no domingo, tá? Aos sábados, às vezes, trabalha de manhã, algo nesse sentido, tá? Do restante eu acho que é isso. Muitas empresas, muitas mesmo, de vários segmentos, fecham na hora do almoço, tirando o restaurante, né, essa parte aí de hotelaria também, mas muitas empresas fecham na hora do almoço, tá? Algumas empresas, por exemplo, algumas imobiliárias abrem das 10 da manhã, aí fecham ao meio-dia, voltam às 2 da tarde, depois fecham às 4. Algumas repartições públicas também são assim, às vezes abrem 1 ou 2 vezes por semana só, e um curto período. Então, assim, uma pergunta, essa pergunta é muito complicada, porque depende muito da área que você vai trabalhar. Existem até algumas clínicas hospitalares aqui que fecham aos domingos, fecham aos sábados às vezes, tá? Então isso é muito difícil. Então, assim, no geral, tá? Se você for uma pessoa que não tem qualificação, então você tem que pensar o seguinte: eu sou imigrante, eu não falo direito o idioma, eu não tenho nenhuma qualificação ainda na Suíça. Então é bem provável que você vai trabalhar com o quê? Com limpeza, com lavar prato, trabalhando em um restaurante, fazendo comida como cozinheiro, ou então montando prato, limpando, garçom atendendo mesa, sei lá, entregas, como motorista, que mais? Você pode trabalhar na indústria, então você tem que pensar nessas opções, tá? Volto a dizer que isso vai depender da sua qualificação, tá? Se você tiver uma qualificação melhor, você já pode, eu falo inglês, eu já falo francês e eu tenho diploma reconhecido na Suíça. E eu quero trabalhar na área, sei lá, de TI. Então é mais fácil você trabalhar dentro do seu escritório, lá na área de TI, tá?
com certas exceções. Tem empresa de TI que trabalha até os finais de semana, não sei, vai depender do que você fizer. Mas, por exemplo, a área administrativa e assim vai. Aí fica mais fácil você trabalhar de segunda a sexta às 8 às 18, por exemplo. Tá? Se não, se você não tem qualificação, é bem provável que você trabalhe no comércio, trabalhe no hotel, como camareiro ou camareira, limpando, né, os quartos, os banheiros, arrumando, servindo, tá? Então é muito provável que você trabalhe nessas áreas, tá? Então aí é só pensar um pouquinho, peraí, se eu trabalhar no hotel, como é que mais ou menos funciona um hotel? Normalmente tem as equipes, tem gente que trabalha às vezes de manhã, e tem gente que trabalha à noite, pode ter alguém que trabalha de madrugada também, pelo menos para serviço, se alguém precisar de alguma comida, alguma coisa. Lógico que às vezes com horário, com um pessoal reduzido, mas às vezes tem, tá? Depende do hotel, depende do ponto do hotel, a demanda que o hotel tem de clientes, tá? Tudo vai depender dessas variáveis, tá, pessoal? Então é um pouquinho difícil de responder. O que você tem que pensar é o seguinte: o que eu quero fazer, o que eu vou batalhar para fazer quando chegar na Suíça? Que tipo de emprego que eu quero arrumar ou que tipo de emprego eu posso arrumar, tá bom, pessoal? Eu queria deixar um adendo nesse vídeo aqui, responder a uma pergunta de uma pessoa que colocou lá, mas eu tenho medo de ir para a Suíça e não conseguir emprego. Olha, eu penso o seguinte, tá? Isso aqui é só um parênteses aqui sobre o que eu estou falando aí dos horários de emprego. Pessoal, se você tem medo de vir para a Suíça, tá? Se você tem medo de imigrar, vai com medo mesmo, tá? Se prepara, como eu sempre digo, planeja, se prepara financeiramente, psicologicamente e tudo mais, né? Se programa direitinho para minimizar os seus riscos. Mas risco sempre vai ter, tá? Então faça, se é o seu sonho, é isso que você quer, né? É isso que você determinou como objetivo, como meta de alcançar, vai lá e executa, tá? Uma coisa que eu vou deixar rapidinho aqui explicado, por isso que eu falo que é sempre bom vocês assistindo os vídeos de ponta a ponta, porque eu dou várias dicas e vários detalhes no decorrer dos vídeos, que não necessariamente eu falo sobre a mesmíssima coisa, tá? Então é bom sempre assistir até o final. Então eu vou dar uma dica muito valiosa para vocês, tá? Quando eu me formei em administração de empresas, eu aprendi uma coisa que chama, um método que chama PDCA. Tá? O que é PDCA? Na administração, PDCA é uma sigla em inglês que quer dizer Plan, Do, Check, Action. Tá? Então, traduzindo aí para o português, seria planejamento, fazer, executar, tá? Checar, e action seria ação, mas o intuito desse action seria a revisar, voltar para a prancheta. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Olha, prestem muito bem atenção. Tudo que você for fazer na sua vida, não só um planejamento de imigração, mas tudo que você fizer na sua vida. Pense o seguinte: se você planejar, o que é planejar? Quanto que você traça no papel, na sua cabeça, o passo a passo que você vai ter que fazer para chegar no seu objetivo. Então vamos lá, planejamento. O que é planejamento? Você colocar as etapas, passo a passo, você projetar isso para o futuro. Então o que eu vou precisar antes de ir para lá? Então eu preciso de grana, outra coisa, idioma, eu preciso me preparar psicologicamente, eu estou preparado para trabalhar em qualquer coisa, eu preciso me preparar fisicamente, porque pode ser que eu tenha que fazer força, ou sei lá, fazer um trabalho que precise um trabalho que requer bastante resistência física, por exemplo, tá? O idioma já falei, eu preciso de contatos, network, eu preciso avaliar bem o meu currículo lá para fazer um currículo bacana, atrativo. Então, assim, tudo isso que você tem que pensar antes. Aí tem que pensar onde que eu vou ficar quando eu chegar lá, sei lá, com quem que eu posso entrar em contato, quem pode me ajudar, tá? Então, tudo isso, você fez o planejamento, ok. Fechou o planejamento, aí você vai para execução. Porque assim, se você não executar, não adianta nada você ter um planejamento. Então a pessoa disse assim, mas eu tenho muito medo de fazer. Se você tiver medo e não fizer, você vai continuar tendo medo, tá? Agora, se você fizer e com medo, uma hora você vai começar nos trancos e barrancos atingir lá os seus objetivos aos pouquinhos, lutando sempre, né? E buscando alternativas para alcançar o seu objetivo, e esse medo vai começar a passar.
porque é tudo uma fase, os problemas eles vêm, mas eles passam, tá? Então vamos lá, planejamento, execução, aí você executou, você está executando o seu planejamento ali. Quando chega no meio do planejamento, ou no meio dessa execução que você tá tendo, então tem o cheque, você verificar se tudo que você está fazendo está correto, tá? E se não tiver alguma falha, algum problema nesse meio do caminho, aí você vai para o action, que seria a revisão. Volta para a prancheta, volta para o planejamento de novo. Opa, então peraí, eu planejei, eu executei, eu chequei para ver se está tudo certo, opa, eu encontrei um problema aqui. Então eu volto para o planejamento aqui. Eu pego esse problema e volto para o planejamento. Opa, como é que eu posso resolver isso? Vamos pensar nas etapas desse problema aqui, que uma pedra do caminho. O que eu vou fazer com essa pedra? Né? Opa, então eu vou pegar essa pedra, eu juntar com outra aqui, eu vou fazer um degrau para subir. Então, assim, é isso, pessoal. Se você tiver isso em mente, entender o que eu estou falando aqui, que eu tenho certeza que você entendeu, você vai conseguir realizar a sua imigração, você vai conseguir, não só a imigração, para qualquer coisa que você fizer na sua vida, com certeza vai dar certo. Tá bom, pessoal? Então, como sempre, para você que gosta desse tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa lá o sininho das notificações para você receber a notificação dos novos vídeos, assim que eu fizer os novos, tá? E deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais!